Hoje a Alemanha amanheceu com a notícia que pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Oktoberfest foi cancelada. Esse ano não vai ter Oktoberfest, essa festa fantástica aí que existe desde 1810 e infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, a festa já foi cancelada mais de 20 vezes e nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho mais pra vocês sobre esse cancelamento e todos os outros. Para quem não sabe, a Oktoberfest é aquele festival imenso, né? Milhões de pessoas se reúnem em Munique para festejar, para beber muita cerveja. E isso acontece, como a Elissa comentou antes, desde 1810. Tudo começou em uma festa de casamento. É aquele tipo de festa de casamento que foi tão fantástico que eles querem repetir até hoje, quase anualmente, né? Anualmente, idealmente anualmente, mas nem sempre rola, né? E esse casamento fantástico foi do príncipe coroado da Baviera, o Luís, que depois se tornou o rei da Baviera, né, o Luís I, e ele casou com uma mulher chamada Teresa, em português, Terezinha, né? E essa festa, ela durou 5 dias, foi um festival fantástico, e no último dia teve uma corrida de cavalos. E a partir daí, todos os anos, eles queriam, repetir essa façanha fantástica, e as coisas elas foram ficando cada vez mais elaboradas. E eles usaram esse campo onde teve a corrida de cavalos como o centro do festival desde então. Ele se chama até hoje o Theresienwiesen, e mesmo em Munique eles não chamam normalmente de Oktoberfest, eles chamam só de Wiesen. É tipo o apelidinho pra festa, que os locais conhecem. Theresienwiesen seria tipo o prado da Teresa, né? O gramado, o campo da Teresa. No segundo ano eles pegaram a corrida de cavalos e misturaram com uma feira agrícola que ia rolar mais ou menos na mesma época e já começou ali a ter um festival, né? Já se deixou de ser um casamento, começou a ser um festival e com o passar dos anos, com o passar inclusive do primeiro século do evento, começou a ter cada vez mais e mais cerveja. As cervejarias de Munique, que são muitas, começaram a cada uma criar grandes tendas super elaboradas, de maneira compensada para ser fácil de montar e desmontar, e começou a se tornar a festa que a gente conhece hoje. Vocês que acompanham o Alemanizando, vocês sabem que a gente nunca foi na Oktoberfest lá de Munique, mas a gente tem aí acesso ao Google e a gente descobriu que essas tendas, elas são tão grandes que hoje em dia cabe 6.000 pessoas dentro, né? Pra vocês terem uma ideia da proporção que é. Tem varandas dentro das tendas, tem palco com música ao vivo, tem 300 milhões de coisas dentro de cada uma dessas tendas. Elas são realmente enormes e conforme o tempo foi passando, dessa festa adaptada do casamento pra chegar até na Oktoberfest, as coisas elas foram voltadas muito mais para consumo de cerveja, Virou a festa da cerveja, o grande festival da cerveja. E hoje em dia, em média, aí, cada ano se consome 6 milhões de litros na Oktoberfest, E apesar dela se chamar Oktoberfest, que seria o festival de outubro, a festa de outubro, ela não é em outubro, hoje em dia. Lá o casamento do Ludwig I foi em outubro, foi no dia 12 de outubro, mas ao longo dos anos aí esse festival ele foi se adaptando tanto que até a data também foi justamente para ser um pouco mais quentinho, Então eles puxaram pra setembro pra não ser tão frio e as pessoas poderem ir com as suas lederhosen, com suas bermudinhas de couro. Sim, pra ficar todo mundo mais à vontade, também ter um clima melhor para tomar uma cervejinha, Então, 6 milhões de pessoas por ano visitam a Oktoberfest. É um campo gigante, não precisa nem pagar a entrada. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, assim. Pode chegar lá, curtir a atmosfera, as músicas, tudo isso sem nenhum custo, mas claro que a cerveja, vai ter o seu custo. Normalmente o litro aquele copo gigante, o Mass, cabe 1 litro de cerveja dentro, vai custar mais de 10 euros hoje em dia. E claro, depois de mais de 200 anos de tradição, a Oktoberfest virou, basicamente sagrada lá na Baviera. Não é qualquer coisinha que vai impedir os bávaros e os alemães em geral e os turistas também, e todo mundo de curtir essa festa, mas ao longo aí de mais de 200 anos já aconteceram vários eventos globais cataclísmicos que impediram a festa de acontecer. E o primeiro deles foi bem no começo, na verdade, foi 4 anos depois do casamento original. Sim, Foi realmente um azar, O primeiro grande motivo para cancelamento tem nome, e o nome é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava conquistando ali a Europa inteira, estava passando pela Baviera, a caminho da Prússia, Então ele já estava ali numa série de conquistas e por causa da guerra não tinha o que fazer, não tinha como fazer um grande festival, não tinha como curtir aí uma cervejinha ao relento, sendo que o Napoleão estava na tua porta. Não tinha clima, E há quem diga que esse primeiro grande problema era na verdade um homem muito pequeno. Então depois que o Napoleão viu e venceu, por 40 anos a Oktoberfest voltou com tudo, ficou muito popular. Porém, em 1854 tudo foi pro buraco quando a cólera chegou na Baviera. Então a gente tem a primeira Oktoberfest a ser cancelada por causa de uma doença. A gente teve então uma epidemia de cólera em Munique, que foi trazida por pessoas que vieram da Índia para cá, para um evento bem grande que teve nesse momento. Então logo que a doença chegou, em julho, a gente já tem aí num primeiro momento 3.000 vítimas
só em Munique, né, sem contar o resto da Baviera. E a vítima mais famosa, né, mais importante até para essa história aqui desse vídeo, foi justamente a Teresa, né, a rainha que casou na primeira Oktoberfest. Ela morreu de cólera lá em 1954 durante essa epidemia. Então, por causa disso, para não contaminar mais gente, eles fecharam, né, a Oktoberfest, proibiram a Oktoberfest, até porque nessa época o saneamento básico era inexistente, basicamente, e cólera é uma coisa que se propaga muito mais na sujeira, né? Sim. Então tava uma situação bem calamitosa, por isso a Oktoberfest foi cancelada. Para vocês terem uma ideia, você acredita que no verão de 1854 tinham 15 mil casos de cólera, e desses casos tiveram mais de 7.500 mortes, então era basicamente 50% de chance de morrer, era extremamente muito grave. E é curioso que parece ter um padrão nos cancelamentos da Oktoberfest, pelo menos no início, né, que foi guerra, doença e depois guerra de novo. Em 1866 a Baviera se uniu à Áustria para lutar contra a Prússia, né, então foi uma guerra bem grande que teve ali, cancelaram a Oktoberfest. Aí depois, de novo, em 1873, a cólera voltou. Então um vai e vem aí, né? Bem bizarro, né? De desgraça. Fica cancelando a Oktoberfest de novo nos anos 1800. Na verdade faz sentido, né? Porque eles só cancelam quando tem um motivo muito grave. Sim. E coisas graves são, né, epidemias, pandemias e guerra, né? Eu não consigo pensar em nada além disso que possa ser grave o suficiente para acabar com a Oktoberfest. Sim, é verdade. Então faz todo sentido. E aí logo depois disso, não tão logo depois, né, mas o próximo problema que a gente tem já é um problema gigantesco, né, um problema global, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Então entre 1914 e 1918 também não teve Oktoberfest porque não tinha clima para isso, porque não tinha pessoas para isso, Sim. não tinha dinheiro para isso, né? Tava todo mundo na função da guerra, né, traumatizados ou em batalha e tudo mais. Não é o momento de fazer festa pra beber, né? Não mesmo. E depois da Primeira Guerra temos aí um novo problema, um novo motivo para se cancelar a Oktoberfest, que em 1923 teve uma crise econômica absurda na Alemanha, né? Por causa justamente dos tratados pós-guerra, que colocaram a Alemanha como, né, o culpado da Primeira Guerra, tava tendo que pagar tudo de dinheiro para, né, compensar os aliados. Reparações de guerra. As reparações de guerra, então a Alemanha não tinha, né, nenhum dinheiro para nada, inclusive para a Oktoberfest. E aí, em 1923, a gente tem o período da hiperinflação aqui na Alemanha, então realmente não tem como estar fazendo festa, as pessoas não iam ter dinheiro para comprar cerveja. Se hoje em dia já custa aí 12 euros, imagina com hiperinflação. Nossa, tinha que levar um carrinho de tinha que levar o carrinho para comprar um pão, né? Tinha que ir de caminhão para comprar uma cerveja, naquele caminhão de dinheiro. E para quem conhece a história, já sabe para onde nós estamos encaminhando, depois, né, da hiperinflação, desses problemas gravíssimos financeiros que a Alemanha passou. Tudo começou a percorrer um caminho que levou à Segunda Guerra Mundial, que é o próximo motivo de cancelamento para a Oktoberfest. Um motivo, né, extremamente forte para se cancelar qualquer coisa. Sim, até porque durante o regime nazista, mais guerra, realmente aí não tem clima nenhum para fazer o Oktoberfest, né? Cidades sendo bombardeadas, as pessoas morrendo a rodo, realmente não dá para fazer uma festa. E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, né, a gente continuou não tendo Oktoberfest por um tempo. Então, de 1939 até 45, durante a guerra, não teve Oktoberfest. E de 46 até 48, a gente teve... porque eles não tinham nem nascido. Aqui na Alemanha, lá em Munique, teve um festival um pouco menor do que o Oktoberfest tradicional, né? Que eles chamaram de Festival de Outono. E aí, nesses 2 anos, eles foram se aclimatando de novo com o clima de festa lá em Munique, né? E como essa festa não era a Oktoberfest, um diferencial bem grande que ela tinha é que não era permitido consumir cerveja estilo Oktoberfest. Pois é, gente. A Oktoberfest tem uma cerveja, né, própria que as cervejarias produzem. É um furacão, é um gato? Não sabemos. Pois então, na Oktoberfest existe uma cerveja chamada, né, cerveja Festbier, né, cerveja da festa, que ela costuma ser 2% mais forte em questão de teor alcoólico. Ela tem um toque adocicada, ela é bem leve de beber, é uma delícia. E nessa situação da festa de outono, bebiam apenas cerveja normal, que já tá bem bom, na realidade. Uma cervejinha bávara ali vai ser sempre muito refrescante. E essa foi a última vez até então, né, que a Oktoberfest tinha sido cancelada ou alterada, né? Este ano não haverá Oktoberfest, questão, né, da pandemia global do coronavírus. Esses são um dos grandes eventos aí da Alemanha que foram cancelados, né, junto com diversos outros. Então hoje mesmo, né, dia 21 de abril, a gente teve uma coletiva de imprensa do governador da Baviera e do prefeito de Munique, e eles anunciaram que, por questões, né, de saúde pública, esse ano não vai ter condições de ter Oktoberfest. Como a gente vem falando aqui nesse vídeo, eles só cancelam por motivos gravíssimos e, como a gente já bem sabe, a gente está vivendo isso, essa pandemia é um motivo gravíssimo. A atmosfera da Oktoberfest, ela pede aglomerações, né? Tu quer estar perto das pessoas, se divertir com teus amigos, no meio daquela barraca cheia de gente indo pro lado e pro outro, com música, com as pessoas gritando e dançando. Esse tipo de coisa, infelizmente, esse ano não dá pra ser, né? É justamente o tipo de coisa
que iria espalhar o vírus de uma velocidade absurda, né? Até mesmo porque o Oktoberfest não tem só alemães e bávaros e muniqueiros, não sei como fala isso. Muniqueiros não parece correto. Muniqueiros parece horrível, mas vem gente do mundo inteiro, né? Então seria realmente ali uma bomba de vírus esperando para acontecer. Justamente por isso, o governador então da Baviera falou assim: é o maior e mais belo festival do mundo, mas estamos vivendo em tempos diferentes. E viver com corona significa viver com cuidado. E a maior sensibilidade se aplica às celebrações. É exatamente isso, né? Que nem o Rodrigo falou antes. Não vai ter show esse ano, não vai ter nenhum desses grandes eventos, né? Festivais e coisas assim. Por isso, porque não tem como botar cada pessoa a 1,5 metro de distância da outra, brindar com a cerveja, assim, de longe. Não dá, né? O prefeito de Munique, o Dieter Heiter, ele estava claramente muito triste, né? Ele falou o seguinte: hoje é um dia muito triste para mim e vários corações estão batendo no meu peito. É uma pílula amarga de engolir, né? O fato de ter que cancelar a Oktoberfest. Então não foi uma decisão leviana, uma decisão simples. Eles tentaram segurar até o último momento, né? Porque ainda existia uma esperança que a partir de setembro, talvez as coisas pudessem, né, funcionar de uma maneira mais normal, mas está claro que não é bem assim. Daí eles decidiram até parar de dar esperanças falsas para as pessoas, né? Chega uma hora que a gente tem que dizer, olha, não existe mais esse normal para 2020, pelo menos. Sim. Nem o Oktoberfest vai ser normal esse ano. Mas, para encerrar esse vídeo aqui numa nota feliz, eles já aproveitaram e já deram a próxima data. Eles aí, não vou nem dizer que eles prometeram, porque eles não podem prometer isso, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eles já disseram que a data da Oktoberfest pro ano que vem é dia 18 de setembro de 2021, então anotem aí nas agendas de vocês. Ano que vem vai ser tudo diferente, ano que vem as coisas vão ser mais tranquilas, mais felizes, então já se programem aí pra uma vida lá fora. Quem sabe ano que vem é o ano que a gente vai no Oktoberfest pela primeira vez. Quem sabe? Vão ter que estar se inscrevendo aí no Alemanizando pra descobrir se a gente foi no Oktoberfest ano que vem ou não. Então é isso, gente. A gente quis trazer essa notícia fresquinha aqui, um vídeo simples. A notícia saiu hoje de manhã e o vídeo já tá aqui hoje de tarde pra vocês. Com alguns fatos históricos aí pra mostrar, né, que problemas acontecem e a gente pensa hoje da cólera como algo do passado, algo muito distante que nem é relevante mais. Com sorte, né, em algum tempo a gente vai também meio que esquecer desses tempos difíceis de corona e só ser uma memória distante também. É isso aí. Então a gente volta no próximo vídeo com alguma notícia fresquinha, algum breaking news ou alguma outra coisa. Então, como eu disse, se inscreve no canal e volte sempre. E até o próximo vídeo. Tchau!